Nesta madrugada, nós vamos abrir no capítulo 17 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 5. Então diz assim a palavra do Senhor. Velo יקרא אותי את שמך אברהם והיה שמך אברהם כי אביחמון גויים נתתך. Não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraham será teu nome, porque pai de uma multidão de nações te fiz. Bom, em hebraico, resumidamente, nações ele diz o que? Goim. Goim é uma palavra relacionada ao que? Aos gentílicos, né? Como se usa, por exemplo, pelos apóstolos, a questão das nações, né? Porque você sabe, os apóstolos eram praticamente israelitas, e eles falavam aos gentios e ao que? As nações pregar sobre a Torá de Deus. Então, quando fala evangelho o que? Da salvação da cruz, mas você deve entender o que? Que é exortado todo um contexto, até porque justamente os apóstolos eram israelitas, então nunca havia separação, né? Entre antigo e novo, tá? Isso fique bem claro sempre, né? Porque essas questões de separação de papel, por exemplo, entre Novo e Antigo Testamento, isso se inicia praticamente com as nações, né? As nações colocando o dedo na Torá de Deus, onde justamente os israelitas eram o que? Os oráculos. Você lembra que o apóstolo fala que os judeus, os filhos de Israel, que eram oráculos da Torá. É aquele que protege, tá? A verdade, a raiz, né? A base, a ideia geral, que justamente vem da legislação que Deus entrega a Moisés. Então vamos lá, ele fala o que aqui? Avraham. Então entenda o seguinte, de antemão, vamos ver o significado. Ele fala pai de nações, ou dos gentios, envolve também os gentios, fora. E qual era o tempo? Qual era a plenitude dos gentios? Seria os últimos tempos. Porque aí então haveria o processo para os judeus também. Como já tem acontecido, que daí tem o chamado judeu messiânico, que quer dizer o quê? Aquele que crê no Messias, Yeshua. E você vê aqui Deus falar o quê? Será pai de nações. Pai de nações. Então quer dizer o quê? Que existe um tempo para isso acontecer na Terra. Que é hoje, é o tempo que vivemos. Resumidamente, os fins dos tempos de nações. Quando o pico de fruto está o quê? Bom. O pico de fruto. O último avivamento. Nações. Ele generalizou. Então analise que ele fala o que? Avraham. Para você ter ideia, nós temos aqui o que? A estrutura Aleph e Vav. E Beit. Aleph e Beit. Beit. Av e Beit. Aleph e Beit. E você tem, por exemplo, a palavra de Abba. Abba, pai. Você tem Aleph, Beit e Aleph novamente. Na palavra Abba, de pai. Daí porque o sentido pai de nações. Pai. Por conta da estrutura Aleph. Você já viu o nome? Você já via, na verdade, o nome atrelado em Abraão. Quando você olha bem. E outra situação. E algo muito importante, eu meditei e pedi justamente ao Senhor algo muito poderoso. Desde a antiguidade eu pedi algo fora da linha. Eu clamei a Deus. E o Senhor me deu o seguinte, me mostrou o seguinte, no próprio nome Abraão. E nesse significado de Abba. Você olha como teve a tempo.
na internet. Aba, em hebraico, em israelita, Aba, o nome Aba. Você tem o que? Tem um Aleph, tem um Beit e tem um Aleph novamente. E você sabe o que significa século 20? Século 20 é a letra o que? X, algarismo que em forma romana. E você vê que a letra Aleph ela segue a mesma ideia do X. E quando você tira o Beit do meio dessa palavra, você tem e você junta a última letra, você tem o Aleph. Você tem, quando você olha do ponto de vista romano ou do número do século 20, você tem o X e o X. Século 20. E acrescentando o Beit no final, você tem 2. O valor dos dois. Se você olhar, identificar inicialmente em numeração hebraica, as letras que equivalem ao número, você vai ver que o Aleph vale 1. Então eu tenho o segundo Aleph, temos 2. Então 1 mais 1 é o que? 2. Mais 2 mais a letra Beit, mais a letra Beit, que representa o número 2, dá 22. Também. Isso foi o que me veio, né? O que o Senhor me entregou. Então, para você ver como Deus ele é terrível de poderoso, tá? Então, olha o que nós temos sobreavisado no nome, na estrutura do nome Abraão, onde justamente no contexto ele diz: "E farei Avraham, pai das nações", mas as nações aqui é o que? Referido também gentios. Gentios significa uma expansão gigantesca em toda a terra, da aliança com Abraão, abrâmica. Mas analise, pai de nações quer dizer que é um resultado final. Existiria o que? Uma caminhada para aquilo acontecer, que é onde vivemos nos últimos tempos, a plenitude da terra, no reino de Deus, o auge. Então isso é muito poderoso, para você ter ideia. Então creia que Deus ele é poderoso para deixar tantas e tantas coisas desse tipo maravilhosamente descritas na sua Torá, sua Taná, para vocês compreenderem e aprenderem os mistérios do reino dele. Então, que você entenda que essa é a plenitude que vivemos, codificada aqui, está codificada aqui. Pai de multidões. Quer dizer o que? Frutos também. Então, seja esse fruto na terra, seja um pai, seja aquele que gera frutos, bons frutos para Deus na terra. E como você faz isso? Seguindo verdadeiramente a Deus e o ensino da Torá, separado do mundo, das coisas do mundo que tentaram entrar no ensino de Deus para corromper, né? Para fazer você uma pessoa não genuína no reino de Deus. Então, seja participante dessa ideia de gerar frutos, bons frutos, tá bom?